Atenção você, amigo da Escola Bíblica Dominical, nós estamos chegando aqui para esse bate-papo da lição 9, que fala Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Que coisa linda é a gente saber que tem pessoas, que tem homens que são dedicados, que se dedicaram a serem mentores, a treinarem os mais novos vocacionados por Deus. Então a nossa lição 9, nós estamos falando aqui da lição da CPAD. Eu sou o Aguinaldo aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Peço a você que não saia daí, fica até o final. Nós vamos fazer aqui um resumo dessa lição 9 e não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Acione o sininho para você receber as novas notificações do canal. Ó, deixa aí o seu like, compartilha, comente. Seja a bênção. Olha, texto áureo diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, 28. Verdade prática diz assim, ó, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Que coisa linda! Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Pega essa visão de que o mais maduro deve auxiliar e treinar o mais novo e não se invejar daquele que está surgindo e despontando como um grande instrumento de Deus, uma pessoa vocacionada e talentosa para efetuar a obra do Senhor, para somar no conjunto de coletividade da obra de Deus. Legal, o texto de referência está baseado em Atos capítulo 20, 17 a 34. Nós não vamos ler para ganharmos um tempo, como de costume, e o objetivo dessa lição geral é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. E os objetivos específicos, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes e enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Vamos deixar nossa Bíblia aqui aberta em Atos dos Apóstolos, para a gente não perder o foco. Vamos nós. Presta atenção aí, a gente vai ficar aqui baseado sempre em Atos capítulo 20. A introdução. Nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Que essa seja a tônica dessa aula. O rebanho de Deus. Davi sempre falou assim, as ovelhas de meu pai. Então, ó, pega essa máxima de Davi. As ovelhas de meu pai. As ovelhas de meu pai. De quem são as ovelhas? As ovelhas são do pai. Vamos ensaiar isso aí na turma, porque existe uma possessividade aí de ovelhas que não está muito legal. Vamos lá. Ponto de partida. Ó, em lição anterior vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Atos 13:1. Eles estão ali orando, jejuando,
né? Ali tinha pastores, ali tinha profetas, ali tinha mestre, jejuando e orando, o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé. Então, em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos e assim preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas. Atos capítulo 20 diz que Paulo esteve por 3 anos na cidade de Éfeso. 20:31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um de vós. Então, 3 anos, Paulo sendo ali enfático. Vamos aqui nossa caminhada. Ponto de partida, então, Antioquia. Maior período de um local, Éfeso. Durante a sua segunda viagem missionária, Paulo passa por Éfeso e funda a igreja ali. E o interessante de Paulo é que ele tinha uma gestão assim tão dinâmica, porque ele fundava a igreja e ele ficava preocupado com aquela igreja e muitas das vezes ele fazia uma gestão de campo. Vou falar de campo porque a gente usa o termo campo nas Assembleias de Deus, né? Fazia uma gestão de campo. Isso, é top de linha para a gente pegar essa visão de Paulo aí, gerir um campo com mais cuidado. 1:2 diz Paulo e o despertamento de novas vocações, ou seja, de descobrir novos talentos, garimpar pessoas capazes, talentosas, sem medo de que essas pessoas ultrapassem a nós em qualidade e em serviço a Deus. Nem Jesus teve essa preocupação. Ele diz, se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Olha só. E a gente fica com medo, quando todo mundo vira assombração, congela ali, joga para lá, joga para escanteio. Vamos ter essa visão de que todo mundo que surge, se tem vida com Deus, chamado de Deus, é funcional na obra de Deus, vamos fazer uso, porque isso é bênção para a casa do Senhor. Então essas pessoas recebiam ensinamento diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Você, professor, é um professor que inspira os seus alunos a quererem mais de Deus. Você inspira eles a amanhã ser um professor. Você inspira eles a estudarem mais a palavra, a buscar mais a Deus. Olha, isso é importante porque Paulo era um fator inspiracional e o professor, o pastor, deve ser esse fator inspiracional. Glória a Jesus. Vamos ir por 3 aqui. Paulo, um mestre inspirado. Inspirado e inspirador. Eita, meu Deus. É por isso que nós temos aí, o autor comenta aqui, é por isso que nós temos as cartas pastorais, porque Paulo pastoreava. Existe uma diferença entre estar de frente de uma igreja e pastorear a igreja? Existe. Tem pessoas que administram, mas não pastoreiam. E para o pastor, o papel de pastorear é indispensável, porque é isso que o qualifica como chamado por Deus. Então, a constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo.
Vamos pegar, vamos treinar, vamos capacitar, vamos instruir, vamos dar mais cursos para os nossos obreiros, menos festa, mais curso, mais espiritualidade, mais vida com Deus, mais vida cristã, mais pessoas, homens e mulheres de Deus. Como disse E.M. Boldes, o grande teólogo norte-americano, nós estamos à procura de melhores métodos. Deus à procura de melhores homens. Eita glória! O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei tais como alguns aspectos. Ou seja, probleminhas que Paulo tinha ali, que eram os judaizantes. Os judaizantes, eles queriam que os cristãos tivessem práticas judaicas. Não, Paulo vai dar uma advertência neles. Ou seja, eles acreditavam que a salvação dependia de alguns conceitos judaicos e Paulo vem ensinando que a salvação era por graça, não partia de nós e nós não temos mérito. Essa era a visão de Paulo. E também tinha os gnósticos. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Então, era uma miscelânea de conceitos que nós enfrentamos hoje de modo diferente, mas também temos alguns conceitos filosóficos, psicológicos, hoje sendo inserido no texto e muitas das vezes tirando o poder, a potência da palavra de Deus para tentar psicologizar o texto ou filosofar o texto. Vamos falar mais da palavra de Deus, salvo quando precisarmos usar conceitos psicológicos e filosóficos. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Então, esses probleminha aí dessas visões tem até hoje. A gente tem que estar filtrando aí e orientando os nossos professores. Aí nós temos o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Olha só, ensino e vida. Mas a vida precede o ensino. Eu vivo e ensino. Esdras 7:10, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Diz que Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. O viver precede o ensino. Esdras propôs buscar, praticar e ensinar. Atos 1:1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Lucas falando, de tudo quanto Jesus fez e ensinou. O fazer precede o ensinar. Primeiro eu ensino fazendo, depois eu ensino verbalizando. Olha que coisa linda! E que nós precisamos botar isso em prática na igreja. Vamos lá, então o compromisso de Paulo era esse, sendo que ele tinha essa preocupação de ensinar, por isso a sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Bom, quem conhece a Deus, eu já falei isso aqui em algumas aulas, tem que ser humilde. Não tem como conhecer a Deus e não ser humilde. É complicado esse negócio de conhecer, de alegar que conhece a Deus e ser uma pessoa arrogante. Humildade para nós. Vamos lá, sobre o despreendimento. Sobre o despreendimento 3. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material da vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância.
Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus são características inegociáveis do obreiro cristão. Quais são as características inegociáveis do obreiro cristão? Dependência de Deus, sua vida de desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus. São coisas inegociáveis para o obreiro cristão. E ele está apelando aos líderes para que eles busquem a Deus e não fiquem cobiçando bens materiais. Paulo hoje seria o terror da igreja. Já era nesse tempo, imagine hoje. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Aí Paulo vai falar no versículo 28. Olhai por vós mesmos. Por quê? Porque antes de você cuidar do rebanho, você tem que cuidar de você. Ele dá o mesmo conselho a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ó, cuida de você, cuida da doutrina. Porque você fazendo isso, você vai salvar a você mesmo e aos que te ouvem. Bom, cuidando dele, ele salvaria a sua vida, teria mais durabilidade e poderia ser mais útil ao seu povo. Cuidando da doutrina, ele traria um alimento sadio espiritualmente, sem heresia, para o povo. Então, ó, cuida de você, cuida da doutrina, da palavra de Deus. E depois tu vai cuidar do rebanho de Deus com toda humildade e dedicação. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus. Só queria, ganância. Só queriam a pele, o leite, o chifre, o couro, a lã, a carne da ovelha. Lobo é um problema sério e eles estão inseridos até hoje, talvez até de modo crescente no meio do povo de Deus. Cuidado, o verdadeiro líder comprometido com Deus, o verdadeiro professor comprometido com Deus, livra seus alunos do lobo. Ensine a verdade a eles. Faça eles pensar à luz da palavra de Deus. Então, precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho do Senhor. Lembra que isso pesa ou deve pesar sobre os seus ombros. Fechando, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para as novas gerações de trabalhadores e o seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Amigo professor, não esqueça, vá para a sua sala de aula gemendo no espírito, vibrando com o assunto, fervendo ele dentro de você, para que Deus possa te usar poderosamente. Ore, busque a Deus, ore pelos seus alunos, fale deles para Deus, e Deus falará a necessidade deles para você e te dará a palavra certa. Amigos, um grande abraço. Nós estamos chegando aqui já nessa aula 9ª. Ponto aí para as 4 últimas aulas desse 4º trimestre. Um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Até lá!